Hoje o nosso assunto é a aposentadoria do professor, mas não é só do professor em sala de aula não, é daquelas pessoas que trabalham na direção, na coordenação, no assessoramento pedagógico. Vamos falar dos professores do ensino infantil, médio e fundamental e também daquelas pessoas que exercem atividades como professores universitários e as atividades livres também de professores. Só que tem um detalhe. Hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria dos professores a partir dos 52 anos de idade. Isso mesmo, existem várias regras de transição, várias formas de aposentadoria e nós vamos tratar sobre esse assunto hoje. Para facilitar, eu preparei uma tela expondo direitinho, desde o direito adquirido, que é a regra anterior em que não tinha idade mínima, passando pelas regras de transição até a regra definitiva da aposentadoria do professor. Tenho certeza que você vai se enquadrar em algumas dessas situações. Este é o nosso assunto de hoje e eu te convido para assistir esse vídeo até o fim. Já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações lá no sininho. Assim você fica sabendo deste conteúdo e de todos os outros que a gente posta aqui. Bom, vamos começar aqui dando uma novidade para vocês. O nosso livro Louco para Aposentar não é novidade para ninguém, muitas pessoas já baixaram, aliás, mais de 24 mil pessoas já baixaram o nosso livro Louco para Aposentar porque ele é de graça. É um e-book, mas olha qual que é a novidade. Ele vai ser um livro físico a partir do segundo semestre. E sabe de uma coisa? Eu vou sortear as pessoas que baixaram, e dentre as pessoas que baixaram o livro, eu vou sortear para levar o livro pessoalmente na sua casa. Este é a Rota do Louco para Aposentar. Pé na estrada, nossa turnê do Louco para Aposentar. Vou aproveitar as palestras que eu faço pelo Brasil afora e visitar uma das pessoas que vão ser sorteadas aqui no nosso livro. Então, para você participar é muito simples, é só você baixar o livro, vai ter informação de graça e atualizada e ainda pode participar do sorteio. E aí eu levo o livro na sua casa para a gente poder bater um papo, tomar um cafezinho, se conhecer. Legal? Um abração para você. E se você quiser saber mais informações sobre a aposentadoria do professor, já tem um artigo completo dentro do nosso blog. Nosso blog, que está aqui no nosso site, que você pode ver todas as informações sobre a aposentadoria do professor. Tá ok? Legal? Bom, vamos então ao nosso assunto de hoje, aposentadoria do professor a partir dos 52 anos de idade. Por que que eu falo a partir dos 52 anos de idade? Porque tem a regra de pedágio em que a mulher se aposenta a partir dos 52 e o homem a partir dos 55 pontos. Essa é a regra do pedágio de 100%. Mas vou falar a história completa para você entender tudo que diz respeito ao professor, porque aí você fica com a informação completa, não faltando nada, você fica sabendo de tudo, tá ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos desmistificar essa questão da aposentadoria do professor. Muita gente diz, eu sou professor e quero aposentar como professor. Olha, você que é professor e a aposentadoria ficou um pouco mais distante, você pode usar o seu tempo de professor e se aposentar em qualquer outra espécie de aposentadoria. Não precisa ser necessariamente como professor. Por exemplo, você trabalhou em atividades antes de ser professor e aí você não pode somar esse tempo para se aposentar como professor. Tem que ser exclusivo. Não é só professor em sala de aula, do ensino básico, médio, fundamental. Também coordenação, direção e também no assessoramento pedagógico. Então você pode usar esse tempo que não é de professor, mas aí você perde a particularidade de ter a regra de aposentadoria como professor. Mas quer saber de uma coisa? Às vezes vale a pena. É fazer cálculo, é fazer simulação. Até porque muitas pessoas não foram professoras a vida toda. Não foram professores a vida toda. Então tem que pensar primeiro num planejamento previdenciário para colocar o ingrediente da aposentadoria do professor como um IT, um plus, uma possibilidade de ter uma aposentadoria diferente, mais cedo e com idade menor. A regra é que sempre vai acontecer 5 anos mais cedo em relação às outras aposentadorias, mas às vezes você, como eu disse, não tem só tempo de professor. Então eu fiz essa tabela. Para quem vai usar só tempo de magistério, nós colocamos a situação.
Até 13 de novembro de 2019, tinham direito adquirido. Nessa tela que eu preparei para vocês, dá para perceber que era 25 anos para a mulher e 30 anos para o homem. Não tinha idade mínima. Então, bastava ter o tempo de contribuição. De lá para cá, os 25 anos foram mantidos para as mulheres em todas as regras e 30 anos para os homens em todas as regras. Então, o que nós temos? Na regra de pontos progressivos, em 2024, porque muda todos os anos, a mulher tem que ter 25 anos e 86 pontos. O homem tem que ter 30 anos e 96 pontos. Um exemplo, para o homem, se 96 menos 30 é 66, o homem teria que ter 66 anos para se aposentar como professor com 30 anos na regra de pontos em 2024. Já dá para perceber que ele poderia se aposentar sem ser professor com 65 anos. Então, está percebendo o que eu estou dizendo para vocês, como vocês devem fazer um planejamento para não perder a oportunidade de ter outras aposentadorias que sejam mais favoráveis. E nessa regra, por exemplo, de pontos, se você atingir a regra de pontos e você já está perto da aposentadoria por idade, na aposentadoria por idade o cálculo é até melhor do que a aposentadoria de professor, porque você pode descartar as contribuições que são com valores menores, usar 15 ou 9 anos das maiores, dependendo do seu histórico de contribuição, e ter um benefício mais vantajoso. Essa é a grande sacada. Bom, já na regra de idade progressiva, são 3 regras de transição, viu gente? Progressivos, idade progressiva e pedágio de 100%. Aqui, ela aumenta meio ano a cada ano. Por exemplo, em 2024, a mulher tem que ter 53 anos e meio, o homem tem que ter 58 anos e meio, mas sempre partindo de 25 anos para a mulher e 30 anos para o homem. Detalhe, em 2023 era meio ano a menos, mulher com 53, homem com 58. Já em 2025 vai ser meio ano a mais, então vai ser 54 para a mulher e 59 anos para o homem. E assim vai crescendo até chegar na aposentadoria por idade da regra definitiva, em que mulher se aposenta com 57 anos, homens com 60, porém tem que ter os 25 e os 30 anos para cada tipo de atividade, levando em consideração o sexo da pessoa. E por último, aqui na regra de transição, nós temos a terceira regra de transição, que é a regra de transição que tem que ter 100% de pedágio. Como funciona essa regra de pedágio? Funciona assim. Primeiro, você tem que saber quanto tempo de serviço você tinha no dia 13 de novembro de 2019. Aí você vai falar assim, bom, Hilário, eu sei que eu tenho que fazer esse cálculo para saber quanto tempo eu tinha. Mas eu tenho dificuldade de fazer esse cálculo porque é muito picado, eu trabalhei dando aula, eu tive período que eu trabalhei dando aula para o estado, para o município, tive período que eu não era efetivo, tem período que eu trabalhei... Como faz esse cálculo? Bom, para facilitar a sua vida, aqui no nosso site, lá no canto, tem uma calculadora de aposentadoria. É muito simples, você acessa a calculadora, você vai tirar de letra, fazer o cálculo da aposentadoria e definir quanto tempo você tem. E aí, então, você vai ficar sabendo se você se enquadra nessa regra de pontos ou não. A pontuação é a soma da idade mais o tempo de contribuição. Cada ano de idade vale 1 ponto, cada ano de contribuição vale 1 ponto, você soma e tem que chegar na pontuação. Aí você vai pensar, não deu a pontuação. Aí você cai nessa regra, então, de pedágio. O que é o pedágio? É o 100% do tempo que falta para você completar para poder ter aposentadoria. Mas 100% de quanto, Hilário? Do dia 13 de novembro de 2019, por exemplo. Se faltava 1 ano para você se aposentar, quando a lei mudou, no dia 13 de novembro de 2019, então você precisa pagar mais 1 ano, 100%. Faltavam 2, você tem que contribuir mais 2. Faltavam 3, tem que contribuir mais 3. Então essa é a regra de 100%. E aí você chega nessa situação, você tem que ter 100% de pedágio, o tempo que faltava para 25, mulher, homens 100% que faltava no dia 13 de novembro de 2019 para chegar nos 30 no caso do homem, e a idade mínima de 52 anos e 55 anos de contribuição. Tá vendo? Eu te expliquei como é que funciona essa aposentadoria por idade, mas olha, o grande detalhe disso tudo é você não se ater só à aposentadoria do professor. É claro que ela pode ser um fator determinante para você, pode ser um cálculo mais vantajoso, mas quer saber de uma coisa? Faça um planejamento previdenciário e veja outras possibilidades de aposentadoria. Um abração para você, espero você no próximo vídeo.